Programa Exaltando ao Senhor. Estamos hoje dando mais uma continuidade desse trabalho de entrevista com missionários, cantores, pregadores, ministros que trabalham no campo evangélico. E desta vez nós temos a honra, né? Em primeiro lugar, temos a honra de estar aqui na casa do vereador Dinaldo Pereira, né? Dinaldo Pereira, e com o pastor Sebastião Góes e a sua esposa, a missionária Josicléia, né? Eles são de Peru, né? Quer dizer, são brasileiros, mas eles exercem a sua missão no Peru, na cidade de Trujillo, né? E está aqui conosco hoje aqui em Coremos, na Paraíba, né? E a Rádio Só Gospel está tendo essa entrevista com eles aqui. Nós iremos postar nas redes sociais, como Facebook, o YouTube, e será transmitido pela Rádio Só Gospel e também pela Coremos FM, a rádio que dá cobertura à nossa cidade, né? Então, gostaria de iniciar saudando o pastor com a paz do Senhor, a missionária, tudo bem? Senhor, tudo bom. Então, a gente poderia fazer a seguinte pergunta: vocês já nasceram em berço evangélico? No meu caso, não. Eu aceitei a Jesus com 18 anos de idade, lá em Campina Grande, numa congregação do Alto Branco, aos 18 anos de idade, em 1989. 89. E a missionária? No meu caso, sim, eu nasci no berço evangélico. Meu pai presbítero, maestro de coral, minha mãe também faz parte do coral, e a gente nasceu no berço evangélico. Desde criança, aceitei a Cristo criança também, que a gente tem que aceitar a Cristo, mas no berço evangélico. Então, com certeza. Pelo que eu sei, a sua infância, né, a sua vida inicial se deu em Campina Grande, é isso? Sim, eu nasci em Campina Grande. Até conheceu o pastor Sebastião? Sim, em Campina Grande ele foi o meu líder de jovem. Foi líder de jovem, né? Sim, passamos aí todo um processo que sempre trabalhávamos em missões. Sempre, toda a nossa infância, eu desde a infância sempre saí evangelizando com meu pai, adolescência trabalhando com missões, né? E hoje... Hoje é interessante, né? Aqui em Campina Grande, na Paraíba, e de repente vocês estão ministrando em Trujillo, no Peru, né? Trujillo, no Peru, há 6 anos? Há 6 anos. 6 anos, né? Eu pergunto assim, como se deu esse chamado de um paraibano ir parar no Peru? A gente, por exemplo, no meu caso, eu aceitei Jesus em 89, e aí Deus mudou todos os planos. Eu sou formado em Direito, né? Na época, quando eu aceitei Jesus, eu também estudava Engenharia, e terminei somente com Direito. Então, quer dizer, nossos planos é crescer profissional, ser advogado e tal. Mas quando a gente aceitou a Jesus, quando eu aceitei a Jesus, então Deus mudou todos os planos. Então nasceu o desejo de ser, né, não só um servo de Deus, mas eu sempre achei bonito quando eu vi os pastores, e meu sonho era um dia também ser pastor. E quando foi em 92 eu senti o chamado de Deus para o ministério, e aí eu comecei a preparar. Então foi aí quando eu comecei a estudar a Bíblia profundamente, me inscrevi para fazer um curso básico de teologia, terminei o básico, fiz o curso bacharel em teologia. Então eu comecei a me preparar para um dia esperar que a igreja viesse a nos enviar, né? Então sempre esperei que a igreja cumprisse o seu papel de enviar como missionário. Mas eu fiz a minha parte, que era estar preparado, procurar, aguardando a igreja enviar, né? Então daí Deus foi abrindo as portas, né? Eu particularmente fui à Bolívia fazer treinamento de capacitação e tudo isso, até chegar o momento da nossa, vamos dizer, da resposta de Deus para a nossa vida. Aí foi quando Deus, através da igreja de Campina Grande, da Assembleia de Deus, quando o atual presidente, pastor Daniel Nunes, nos fez o convite aí para o Peru. E aí não pensamos 2 vezes. Vocês não pensaram 2 vezes, tomaram logo a decisão de ir cumprir com a missão. Pois bem, brasileiro, paraibano, né? Um português nordestino. Como que vocês se deu com isso lá no Peru? Com o idioma lá espanhol, né? Como que foi isso aí de início? Bom, eu vou falar, depois ela vai contar a experiência dela. No meu caso, como eu já havia ido à Bolívia, então o choque transcultural já tinha acontecido. Então chegar no Peru para mim já era algo mais fácil,
né? Não dominava o espanhol, mas já sabia que se comunicar com o povo. Então não foi aquele choque tão forte para mim por causa dessa pequena experiência. Mas aí para minha esposa e meus 3 filhos, aí sim, esse foi um choque, que aí é melhor que ela conte, que fica mais... Por favor, missionária. Não, quando a gente chegou lá, né, quando a gente sai, já tem um choque de primeira, que quando você chega em São Paulo, que até em São Paulo tá bem, né, mas depois que você sai de São Paulo para Lima, aí você já não é mais nada em português. Ou é espanhol, ou é inglês. Então, a gente já chega, né, já sente o drama, né. Mas você entendia de inglês ou não? Não, nada. E quando a gente chegou no aeroporto de Lima, aí ele foi e disse, eu estou em casa. Porque ele já sabia espanhol, né? Já entendia. Mas a graça de Deus é tão grande, e a confirmação, porque eu disse, eu não estou em casa, mas eu estou em paz. E foi uma paz, assim, inacreditável. Porque era para ser ao contrário. Porque você escuta, parece abelha falando, você não entende, só um som. E foi uma paz tremenda, e meus filhos também. Paz, você diz assim, porque uma tranquilidade. Aquele prazer de estar cumprindo a obra de Deus, mesmo sem compreender ali o que as pessoas estavam falando. Exatamente. É uma tranquilidade, não importa a dificuldade que seja, mas eu sei que a gente ia superar. Então, assim, é uma paz inexplicável. Esperando da obra, disposto a ir viver pela obra, pela missão. Porque a gente não tinha, né? Porque então é todo um desafio. A gente estava com 3 filhos, nós 3 filhos, né? Já nossa filha Gabriela Ariadne, que era maior, na época tinha 10 anos. Pedro Henrique, nosso segundo filho, né, tinha 9, né? E a Ana Carolina, nossa menor, tinha 6. Então, quer dizer, os 3 filhos pequenos, imagina então, você sair do país, a gente não sabia onde ia morar, a gente não conhecia a cidade, era tudo estranho pra gente, né, como um todo. Então, quando ela diz assim, eu sinto paz, é porque diante de todos esses desafios, sem saber aonde vou, onde vamos dormir, onde vamos morar, como é a cidade, a gente não tinha ideia de como era a cidade, então diante de todo esse desafio, a gente estava em paz, a gente estava tranquilo, né? Deus nos deu essa tranquilidade. Graças a Deus, né? A missionária logo foi se adaptando à língua e... Não, demorou bastante. Minha filha mais velha, sim, com 15 dias, ela aprendeu o espanhol, que já estava traduzindo para mim, era quem me ajudava. Devia ter copiado umas brincadeiras do pai em casa, né? E tal. Sim, foi algo incrível. Gabriela, ela teve uma facilidade, é tanto que no primeiro ano, os professores diziam, não, seus filhos não são brasileiros não, porque já tinha o sotaque. Conseguiram se adaptar muito cedo. Exato. Me lembro quando uma semana, e eles baixaram do apartamento, que a gente foi morar primeiro no apartamento, e quando eles baixaram, eles iam brincar no parque que tinha, numa praçazinha que tem em frente, e eu ficava da janela e ficava me perguntando, meu Deus, o que é que meus filhos estão conversando com essas crianças aqui? Nem meus filhos falam espanhol, nem eles falam português. Mas Deus derramou uma graça que eles se entendiam, e foi aí que meus filhos aprenderam a falar espanhol. Pois bem, maravilha. Vamos direto ao foco da ida de vocês a Peru. Chegando lá, já tinha uma igreja preparada com membros para vocês ministrar? Quando nós saímos daqui, havia um projeto da nossa igreja, nós fomos plantar uma igreja. Então, ou seja, começar do zero. Fundar uma igreja do zero. E foi o que aconteceu. Chegamos lá, buscamos um lugar onde morar, encontramos, e aí veio o primeiro desafio. Onde abrir a igreja? Né? Então, sem conhecer a cidade, norte, sul, leste e oeste. Mas aí Deus é um Deus que orienta. Então, eu comprei um mapa da cidade, e através do mapa nos localizamos, aqui estamos morando. Então, como não tínhamos carro, não tínhamos nada, então, próximo dali, saímos, depois que nos instalamos, porque a maior dificuldade do missionário é a instalação. Então, depois que nos instalamos, depois que buscamos o colégio das crianças, que acomodamos as crianças e acompanhamos para que as crianças pudessem se adaptar, então aí começamos a buscar esse local, né, para adorar a Deus. Só que antes de buscar um local, então a gente tem que conhecer o povo, conhecer e fazer amizades, então, cultura. Que é a questão da evangelização. Então, ser missionário, né, você não chega, bota as malas aí e vamos sair evangelizar.
Então, em primeiro lugar, você tem que conhecer o povo, entendeu? Então, isso requer um tempo. Então, a gente foi conhecer a cidade, e daí de conhecer a cidade foi que veio, quando conhecemos a cidade, que começamos a evangelizar casa por casa, tal, fazendo-se conhecido do povo. Amizade. Aí foi, agora é tempo de nós abrirmos uma igreja. E abrimos uma igreja e assim, alguns amigos foram para a inauguração, porque senão não ia ter ninguém na inauguração. Com certeza. Mas graças a Deus, nossos vizinhos, pessoas do mercado, quando a gente abriu um espaço, encontramos um salãozinho de 5x7, né? E aí nós enchemos, tinha mais de umas 20 pessoas aí já, claro que não 20 membros, mas 20 pessoas amigas convidadas para estar conosco. Assim começamos. E em faixa etária, o primeiro público a se congregar assim mesmo? Foi os amigos dos vizinhos, porque assim, a gente morava, Deus nos permitiu a gente morar num apartamento. Então a gente morava no primeiro andar, né, e era de 5 andares. Então essas pessoas, que a gente muito católicas, daquelas que tinha medo até de entrar na igreja evangélica. O catolicismo lá parece ser mais forte do que aqui na nossa região, né? É como há 30 anos atrás, 30 né? anos atrás. Então assim, a gente fez uma amizade de uma maneira que eles, por a consideração e queria saber o que era que realmente a gente estava fazendo aí, que também tinha essa curiosidade, porque como tem muitos missionários que vão-se embora, e eles tinham essa curiosidade, como é que vocês deixam o seu país, né, sua casa, sua família, como é? Então eles tinham essa curiosidade. Então a gente aproveitou essa curiosidade e convidou ele para a igreja. Então foi aí que começou a vir os vizinhos. Então começou com os adultos, né? Os adultos e depois foi as crianças. E aí a gente consecutivamente foi se aí Deus foi salvando, em geral, né? Claro. Exato. Então aí foi, por exemplo, depois que esses vizinhos ficou um casal. Aí Deus começou a trabalhar. Veio pessoas de outras cidades a morar em Trujillo, na nossa cidade. Então, pessoas já evangélicas. Então, veio um casal que veio de uma cidade próxima, chamada Chimbote, aí vieram se congregar conosco. Uma jovem que veio de outra cidade estudar em Trujillo, veio se congregar conosco. Então, a gente passou a ter ali umas 10 pessoas que vieram de outras cidades e passaram a se congregar conosco. Aí, daí, com essas pessoas, começamos um trabalho com crianças, que aí minha esposa começou a trabalhar com crianças. Então, e aí foi fortalecendo, né? Foi consolidando o trabalho. E graças a Deus estamos aí 6 anos. Tem 2 famílias que aceitaram a Cristo. Porque assim, eu creio que Deus ele forma um exército, né? Que foi exatamente essas pessoas que já eram crentes, que veio ficar conosco e através dessa movimentação da nossa igreja, dos cultos, porque não é somente abrir a igreja. Tem pessoas que vinham na esquina, ficavam olhando o que é que está fazendo, como é. Então, assim, o comportamento da gente, ele prega mais do que as próprias palavras. Exatamente. Então, aí veio o vizinho da igreja, que é muito católico, aí toda a família começou a filha dele aceitou a Jesus, depois a avó, depois a mãe e o pai. Hoje é a família toda que está com a gente. Né? Isso vai somando forças, né? E o ministério vai crescendo. E outra família também, e assim Deus está trazendo. Pastor Sebastião, com relação à liberdade de expressão pública. Olha, o Peru ele tem liberdade religiosa, né? A lei do país é um país laico como o Brasil, mas como a tradição católica é muito forte, então ainda na cabeça do povo é como que o catolicismo é a religião oficial. Então, não está na lei, mas está na cabeça do povo. Está na cabeça. Né? Então, a gente tem liberdade religiosa, mas a pressão e a opressão católica passa a ser forte. Por exemplo, se nós pedirmos uma autorização para fazer uma cruzada na Praça de Armas, que é a praça principal, ele não nos dá. Mas se a Igreja Católica pede, eles liberam automaticamente. Entendeu? Se pede, tem facilidade. Não, se a gente quiser fazer um culto ao ar livre, precisa da autorização do prefeito local, precisa da autorização do prefeito da cidade, precisa da autorização da polícia, precisa de todas as autorizações para um culto ao ar livre. Então, quer dizer, você tem a liberdade, mas você tem a dificuldade da burocracia. No nosso caso aqui é só chegar na casa do irmão, instalar tudo e exato. Se ele autorizou, ok. Eu gostaria de saber sobre um fenômeno que a gente presenciou pela internet
que ocorreu lá, se isso trouxe transtorno para o trabalho missionário de vocês. O fenômeno parece que com as águas, algo que devastou algumas coisas lá. Assim. Exato. Nós tivemos o ano passado, no mês de março, no dia 14 de março, se não estou enganado, começou o chamado ninho costeiro, o fenômeno ninho costeiro. Esse fenômeno levou a cidade a receber 7 enchentes, né? Ou seja, a chuva deu na montanha e a chuva desceu trazendo terra, tudo, e praticamente a cidade ficou com meio metro de terra enterrada, vamos dizer, a cidade. Então essas enchentes saiu levando casas, saiu levando tudo, e lugares assim de quilômetros, levou todo o que era casa. Chegou a entulhar a igreja, não? Era em outro bairro mais alto? A nossa igreja não, porque primeiro a gente está no primeiro andar, né? Mas aí a parte de baixo sim, todos os comércios, muita gente perdeu muita coisa. Exato, exato. Então assim, soterrou a cidade porque traz toda a terra da montanha. E sobre obras sociais, mesmo com esse, podemos dizer até um imperialismo do catolicismo, para o cristianismo fazer uma obra social, encontra facilidade? Encontra. No trabalho social, aquela história, o social sempre será bem-vindo, né? Só que o problema do trabalho social é o assistencialismo. Então a gente tem que trabalhar evitando levar as pessoas a se acostumarem com o assistencialismo. Então a gente faz um trabalho social, a gente tem 2 congregações em lugares bem pobres, onde a gente faz um trabalho social com eles, mas levando eles a ter uma formação, né, por exemplo, de empreendedorismo, ou buscar eles a trabalhar, então eles necessitam de ferramentas, então a gente vamos procurar ferramentas. Beneficia com as coisas naturais, materiais, mas ao mesmo tempo prepara a mente para, isso quer dizer, para o evangelho também? Não, as duas coisas. O que eu quero chegar, por exemplo, essa comunidade é uma congregação que nós temos, a água levou tudo, eles perderam casa, móveis, tudo. Então, durante o período, nós demos assistência social, ou seja, nós levamos colchões, nós levamos cobertores, nós levamos alimento, nós levamos panelas, nós levamos tudo que podíamos conseguir, levamos. Só que agora, eles estão lá. Conseguiram levantar uma parede da casa aqui, mas não a casa, mas não tem trabalho. Mas eles não têm como fazer. Então, é necessário que agora a gente venha para uma segunda etapa. O primeiro momento foi dar de comer, dar de beber. Mas o segundo momento agora é o trabalho, é gerar recursos. Então é necessário agora a gente trabalhar para gerar recursos para que eles possam sobreviver. Com certeza. Recursos e levando a palavra de Deus. Oportunidades de trabalho, né? Exatamente. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a missionária. Eu vi pela internet aí, na sua página, com relação à festa do achocolatado, parece que é. Como é que acontece isso? Que benefício traz para a igreja? Não, a chocolatada só é uma vez no ano. Uma vez no ano. Não é o trabalho da gente, não se resume na chocolatada. A gente tem a congregação, e essa congregação, ela tem começo, meio e fim, é igual um culto normal. Então tem o louvor, tem a pregação, né? E tem o teatro. Antes da pregação é o teatro, aí tem títeres. Por quê? Porque ela é levado para o público infantil. Né? Então, através da pregação, através do louvor, as crianças já estão vindo e está formando o seu caráter. Né? A gente está formando um caráter cristão. Que através do testemunho deles, a gente está ganhando os pais. Maravilha. Então, assim, essa chocolatada... Distribui um chocolate também, né? A chocolatada é um costume que tem lá, que é o chocolate com panetone. Então, a gente, antes de dar o chocolate com panetone, a gente faz um culto. Então, a gente vai para uma quadra, como você vê no Face, a gente tem toda a preparação bíblica, porque até as brincadeiras que a gente faz é bíblico. Porque para eles entenderem qual o caminho que eles têm que seguir, o comportamento que eles têm que ter, e depois, no final, aí a gente dá a chocolatada, que é o chocolate quente com o panetone. A gente não dá brinquedos, porque lá é muito forte essa presença do Papai Noel, lá é muito forte essa presença
do Natal, da árvore, então a gente tira esse tempo que a gente está. Tem que mostrar o verdadeiro espírito, né, natalino. Do natalino. Então né? a gente não leva brinquedos e a gente, mesmo sem levar brinquedo, vem 150 crianças. Maravilha. Então é uma bênção do céu. Pastor Sebastião, nosso tempo está se esgotando. Que conselho o senhor daria para pessoas que almejam ser assim deslocado por chamado ministerial, mesmo para distante, e se preocupa com o material, com o sustento, né? Que conselho o senhor daria assim para quem está se amarrando de fazer a obra por conta do financeiro, podemos dizer assim? Olha, o meu conselho, e primeiro de mais eu animo a qualquer um dos irmãos que deseja fazer a obra de Deus, que se prepare, que se capacite, né? Se prepare na palavra, estude a palavra, faça cursos, se possível fazer como eu fiz, ir para fora do país para ter experiência em fase de treinamento, e depois disso atender ao chamado. O chamado, ele vem de Deus. Então, em primeiro lugar, você tem que ter essa convicção. A partir do momento que o irmão tem a convicção de que Deus chamou, então que não se preocupe, porque o sustento Deus providencia. Nós deixamos o nosso trabalho, né? Como eu disse, eu era advogado de uma multinacional, a Siemens, e Deus nos tirou desse trabalho, e com 3 filhos pequenos, e agora, e 6 anos depois, eu posso dizer que Deus nunca deixou faltar nada. Amém, né? Glória a Deus. Então, o Deus que chama é o Deus que cuida. Então, não deve ter medo. Eu sei que as pessoas têm medo, como vai ser, e as pessoas querem sair já com a garantia na mão. Não, eu vou porque sei quanto vou ganhar, onde vou viver, mas com Deus não é assim. Com Deus você pode confiar. Se Deus disser assim, vá, não tenha medo, porque Deus já providenciou tudo. A gente foi para Trujillo sem saber onde ia morar. A gente foi para Trujillo, a gente tinha um carro, a gente vendeu o nosso carro, colocou o dinheiro no banco. Quando chegamos em Trujillo, que pensou que era somente chegar e tirar o dinheiro e comprar os móveis, essas coisas, quando chegamos lá não podia sacar o dinheiro, não podia retirar o dinheiro. Mas Deus levantou um homem, né, um pastor de lá, e o pastor, ele foi quem comprou tudo que a gente necessitava. E depois a gente transferiu o dinheiro para eles. Então Deus providencia, Deus cuida. Aí tem outras coisas no mínimo detalhe. Gostaria de fazer uma última pergunta para a missionária. Que conselho a senhora daria para as esposas de homens que têm um chamado de Deus para a obra, que precisa renunciar? Eu acho que é a mesma coisa, né? Assim, no meu caso, eu desde de nova, né? Desde os 16 anos, eu tinha esse chamado, eu tinha essa vontade. Eu sempre dizia, vou me casar com um pastor, e eu quero casar. Então, assim, eu tinha no meu coração, né? E Deus, ele sempre foi trabalhando isso através de profecia, Deus falava. E o conselho que eu digo é assim, como é a mesma carne, tem que dar junto. Então, o mesmo chamado do esposo tem que ser o mesmo chamado da esposa. O esposo não pode ter o chamado de missões e a esposa não pode. Né? E nem a esposa pode ter o chamado de missões e o esposo não pode. Então, assim, o conselho é de você ter a segurança que foi Deus que lhe chamou, e a confirmação será a chamada do seu esposo. Então, se a chamada do seu esposo está dentro da sua chamada, então vá, meu irmão. Vá, que Deus está no controle. Amém. Bom, pessoal, eu peço desculpa, o tempo não permite que a gente vá mais à frente, mas está muito bom. Eu agradeço o pastor Sebastião, a missionária Josiclésia, né, por nos conceder essa entrevista. Né, amém, pastor. Estaremos orando pelo ministério de vocês, aí Deus vai abençoar mais breve, se Deus quiser. Vai aparecer um carro por lá, não é possível. Amém. Uma forma de conseguir, né? Em nome de Jesus. Uma forma de conseguir, Deus é grande, né? Então foi um prazer estar aí, a Rádio Só Gospel, na entrevista com o pastor Sebastião e a missionária Josiclésia, né? Estamos encerrando aqui, mas iremos rodar, se você quiser ver na íntegra, depois Facebook, YouTube, Rádio Coremos FM nos domingos e Rádio Só Gospel por todo o Brasil, não, por todo o mundo, é uma web rádio
e você pode alcançar, é só baixar o aplicativo sovoz.com.br e você vai estar assistindo domingo às 11 horas da manhã. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém.